Imaginemos uma cena muito famosa, mas que quase sempre é interpretada de um jeito tipo um pouco superficial. A imagem de alguém entrando num espaço sagrado, um lugar onde se espera reverência absoluta, silêncio, oração, e de repente, essa pessoa parece perder completamente as estribeiras. isso começa a causar um tumulto gigantesco. Mesas sendo viradas, moedas rolando pelos degraus de pedra, um chicote estalando no ar. Uma debandada de ovelhas e bois atropelando tudo pela frente. É um caos. E a leitura mais instintiva, quando se olha para um quadro desses, é pensar: pronto, teve um ataque de fúria. Um descontrole emocional. Talvez um extremismo cego, sabe? Mas a nossa missão hoje, nesse nosso mergulho profundo, é justamente questionar essa primeira impressão. Essa quebra de expectativa é fundamental. Porque, ao analisar o contexto histórico e econômico da época, com os materiais que nós temos aqui, é impossível não levantar uma dúvida. E se não houve descontrole algum? É uma pergunta provocativa. E se, na verdade, estamos olhando para um protesto incrivelmente preciso e meticulosamente calculado contra um sistema de exploração institucionalizada? E quando tiramos a lente do ataque de raiva e passamos a enxergar uma ação deliberada, a história muda de figura. Muda completamente. O evento deixa de ser apenas uma curiosidade sobre zelo religioso e se transforma em uma denúncia afiadíssima. Uma denúncia sobre como o poder e a economia podem, se disfarçar de piedade. Exatamente. Se disfarçar para criar e manter injustiças estruturais. É uma mudança radical de perspectiva. E é exatamente essa perspectiva que vamos destrinchar na nossa investigação de hoje. O foco é a célebre passagem do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Que muita gente conhece simplesmente como a purificação do templo. Certo. Vamos desempacotar isso porque temos em mãos uma análise profunda baseada em diversos comentários histórico-culturais e teológicos. Que literalmente abrem as cortinas desse evento. E o objetivo não é falar sobre religião de forma abstrata. A missão aqui é entender a indignação profética contra uma máquina econômica que triturava os mais vulneráveis. Queremos entender como essa ação direta contra uma estrutura corrupta serve de modelo. Até hoje, né? Com certeza. Serve de modelo para qualquer debate sobre prática social. Mas para a cena fazer sentido, a gente precisa montar o palco. Como era na prática o clima em Jerusalém para que a situação chegasse a esse ponto de ruptura tão drástico? O que é fascinante aqui é que para entender esse caldeirão fervendo, precisamos visualizar a cidade durante a festa da Páscoa judaica. Não era um feriado qualquer. De forma alguma. Era a celebração máxima da libertação do povo da escravidão no Egito. E os registros históricos da época nos ajudam a pintar esse quadro. A população normal de Jerusalém gerava em torno de 40 a 50 mil habitantes, certo? Sim, mas nessa época sofria uma explosão demográfica absurda. Estimativas conservadoras falam em um salto para mais de 200 mil até 300 mil habitantes em questão de dias. A cidade inteira virava um acampamento gigante. Peregrinos viajavam de todas as províncias do Império Romano, enfrentando semanas de caminhada pelo deserto, poeira, exaustão. E a engrenagem central que movia toda essa massa humana era o dever de realizar um sacrifício no templo. E é aí que a logística vira um pesadelo. Porque, pensando de forma prática, uma família que vinha de longe da Galileia, ou pior, de Alexandria, não tinha como amarrar uma ovelha perfeita numa corda e puxar o animal por semanas a fio. Através de montanhas e desertos, o bicho chegaria morto. Ou, no mínimo, completamente machucado. E a lei exigia um animal sem defeito. Exato. A necessidade logística era genuína. E foi exatamente em cima dessa necessidade real que o sistema religioso criou uma solução. Uma solução entre aspas, né? Muitas aspas. Como era inviável trazer os animais, instituiu-se um mercado local para fornecer os sacrifícios ali mesmo. Se olharmos apenas para a superfície, parece uma ótima ideia. Um serviço de conveniência fantástico para o viajante exausto. O problema é que muito rapidamente essa conveniência foi sequestrada e se transformou em um cartel formidável. Operado com mãos de ferro. Sim, pela aristocracia sacerdotal.
mais especificamente a família do sumo sacerdote Anás. Essa elite descobriu que a fé de milhares de peregrinos era um mercado cativo e altamente lucrativo. E a exploração acontecia em duas frentes principais, certo? A conversão de moedas e a venda inflacionada dos animais. Perfeito. Vamos focar primeiro no dinheiro. Vamos botar as cartas na mesa sobre essa questão do câmbio porque os números impressionam. Existe uma regra sobre um imposto anual, certo? Sim, todo homem judeu acima de 20 anos tinha a obrigação legal e moral de pagar uma taxa para a manutenção do templo. Mas a armadilha estava na forma de pagamento. Qual era a pegadinha desse imposto? A pegadinha era genial e perversa ao mesmo tempo. O valor do imposto era de meio ciclo. Para dar uma dimensão realista do que isso significava, meio ciclo correspondia a quase 2 dias inteiros de trabalho de um camponês ou operário comum da época. Já era um peso considerável. Mas o detalhe cruel era que o templo não aceitava o dinheiro comum que circulava nas ruas. As moedas romanas, gregas ou sírias tinham efígies, os rostos dos imperadores ou figuras de deuses pagãos. E a liderança religiosa declarava esse dinheiro impuro. Argumentavam que introduzir imagens no templo violava a lei. Então a exigência era o pagamento exclusivo com a moeda local, Principalmente o ciclo de tiro. Ironicamente aceito porque a prata era de altíssima pureza, mesmo tendo símbolos não judaicos gravados nela. Então, o que acontecia na prática? O peregrino chegava para pagar seu dever a Deus e era obrigado a passar pela mesa dos cambistas oficiais. E esses cambistas cobravam taxas de conversão estratosféricas para trocar o dinheiro impuro pela moeda aceita. Exatamente. Para quem nos ouve conseguir visualizar, é a mesma frustração de chegar a um aeroporto no exterior precisando de dinheiro local E descobrir que a única casa de câmbio disponível cobra 30% a mais que a cotação oficial. ou aquela famosa taxa de conveniência na compra de um ingresso online que custa quase o preço do próprio ingresso. É revoltante. O peregrino chegava cansado, suado, entregava o suor de dias de trabalho e ainda era extorquido só para ter o direito de fazer sua doação. E se o câmbio já era abusivo, a máfia dos animais conseguia ser ainda pior. Sem dúvida. Porque, teoricamente, se a pessoa morasse perto, poderia trazer sua própria ovelha, certo? Teoricamente, sim. Mas a prática revelava um sistema completamente fechado. Como funcionava essa barreira? Qualquer animal trazido de fora precisava passar por uma inspeção rigorosa dos sacerdotes. Como mencionamos, a lei exigia um animal sem defeito. O que os historiadores apontam é que essa inspeção era frequentemente usada como uma ferramenta de extorsão. Os sacerdotes do templo inspecionavam o animal trazido pelo peregrino e, convenientemente, encontravam uma imperfeição invisível a olho nu. Um pelo fora do lugar, um leve arranhão, e o animal era rejeitado. E aí a armadilha se fechava, porque o adorador que já estava ali não tinha tempo de voltar para casa e buscar outro animal. A única saída era comprar uma ovelha ou um boi diretamente dos rebanhos credenciados pelo próprio templo, que ficavam ali do lado. Precisamente. E adivinha o preço do animal com o selo de aprovação da casa? Altíssimo. Podia chegar a custar até 10 vezes mais do que o valor praticado nos mercados normais da cidade. Era um monopólio perfeito. O adorador comum, muitas vezes vivendo na linha da pobreza, era encurralado. Se o animal de fora era sumariamente reprovado, a compra superfaturada tornava-se obrigatória. O sistema usava o selo do sagrado para legitimar a cobrança extorsiva. Isso já desenha um cenário revoltante por si só. Mas existe um detalhe arquitetônico, uma questão geográfica que torna a cena inteira ainda mais sombria. O complexo do templo era enorme, cheio de divisões. Esse comércio massivo operava no Pátio dos Gentios. O Pátio dos Gentios. Sim. O Templo de Herodes era estruturado em zonas de exclusão cada vez mais restritas. Havia a área exclusiva dos sacerdotes, o Pátio dos Homens Judeus, o Pátio das Mulheres Judias. E na parte mais externa, circundando tudo isso, ficava o Pátio dos Gentios. A grande questão teológica aqui é que essa área externa era o único lugar em todo o complexo onde os estrangeiros tinham permissão para entrar. Pessoas de outras nações, interessadas no Deus de Israel, que queriam meditar e orar. Isso muda tudo.
Não era só uma questão de superfaturamento. Era uma exclusão proposital disfarçada de logística. A liderança religiosa pegou o único espaço de acolhimento para o outro, para o estrangeiro, e o transformou em um mercado municipal no horário de pico. E os relatos ajudam a imaginar o caos. O cheiro fortíssimo de esterco, milhares de pombas, ovelhas balindo sem parar. Bois mugindo, os gritos dos vendedores negociando preços, o barulho das moedas batendo nas mesas de câmbio. Eles ergueram uma muralha de som e sujeira. Quem chegasse ali de um país distante, buscando um momento de conexão espiritual, esbarravam num pregão de bolsa de valores da antiguidade. Foi uma atitude antimissionária e excludente. O espaço sagrado destinado às nações foi engolido pela ganância da elite local. E é com toda essa carga de opressão financeira e exclusão social em mente que precisamos reler a atitude de Jesus ao entrar naquele espaço. É por isso que não se sustenta a tese do descontrole repentino. Exato. O relato textual não descreve alguém que simplesmente entra e começa a gritar a esmo. Há um detalhe fascinante sobre isso nas fontes. Ele observa a situação, junta pedaços de cordas espalhados pelo chão, que certamente eram usados como cabrestos e amarras para o gado, E faz um chicote. Ninguém trança um chicote de cordas num acesso de fúria cega. É um processo manual, metódico. É a preparação para uma intervenção radical e calculada. Mas vamos ser justos. Para quem lê, a imagem de alguém estalando um chicote e virando mesas ainda só violenta. Na verdade, os comentários de estudiosos como Hendrickson e MacArthur apontam que não. Há um controle na forma como essa faxina geral foi executada. Existe um controle absoluto. E a precisão da ação é o que a torna tão poderosa. O texto é claro ao mostrar que o chicote foi usado para expulsar o gado, os bois e as ovelhas. Não existe registro de agressão física contra as pessoas. Ele usou as cordas para colocar os animais em debandada. Ele atacou diretamente o mecanismo de lucro injusto. Não há integridade física dos indivíduos. É um ataque ao patrimônio que sustenta a corrupção. Sim, e tem um detalhe no meio dessa confusão toda, que é o ponto alto dessa análise. No meio da gritaria, das mesas virando e dos bois correndo, a abordagem com os vendedores de pombas é visivelmente diferente. O texto diz que Jesus se vira para eles e ordena: tirai daqui estas coisas. Ele não abre as gaiolas, ele não solta as aves para que voem e se percam, porque essa diferença de tratamento é tão fundamental para entendermos a missão por trás do ato. Porque demonstra um cuidado cirúrgico com os mais vulneráveis. Na legislação da época, a pomba era a alternativa de sacrifício permitida exclusivamente para os mais pobres. Se uma família não tinha recursos para comprar uma ovelha, a lei permitia oferecer 2 pombas. E o capital envolvido na venda dessas aves, muitas vezes, pertencia a pequenos comerciantes de baixíssima renda. Se as gaiolas fossem abertas e as aves fugissem, o prejuízo não atingiria a aristocracia rica de Anás. Destruiria a vida dos pequenos vendedores e dificultaria ainda mais o acesso dos pobres que precisavam comprar aquelas aves específicas. Ao exigir que as aves fossem removidas intactas, o mercado é desmontado sem causar um dano colateral devastador à base da pirâmide. A indignação era contra os poderosos, não contra os oprimidos. É uma precisão ética impressionante. É aí que entra a frase que ressoa pelos séculos: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ao complemento duríssimo de que transformaram o local num covil de salteadores. Essa menção, originalmente do profeta Jeremias, é uma chave de leitura indispensável. Um covil não é o lugar onde o ladrão pratica o roubo. O ladrão rouba na estrada, na rua. O covil é o esconderijo, a caverna segura para onde o ladrão corre depois de roubar, para dividir o lucro e se sentir protegido. Chamar o templo de covil de salteadores é a acusação mais grave possível. Significa que o local sagrado havia se tornado refúgio institucional e moral para uma aristocracia corrupta. Eles roubavam o povo lá fora com taxas e impostos exploratórios e depois usavam a religião, os rituais e os muros do templo para dizer que eram representantes de Deus. Intocáveis. A religião virou o disfarce perfeito para a extorsão. Então, o que tudo isso significa?
Isso nos leva ao coração do que queremos explorar hoje. Ao olhar para essa estrutura, fica evidente uma aplicação social muito profunda. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a lição é clara. Tratar as vítimas do sistema não é o suficiente. É óbvio que curar feridas, alimentar quem passa fome e fazer caridade são ações essenciais, mas essa passagem argumenta que há momentos em que a verdadeira justiça demanda confrontar a máquina que está fabricando essas vítimas. Não basta consolar o camponês que faliu tentando pagar o imposto do templo. A demanda ali foi virar a mesa de quem desenhou a regra abusiva. Esse é o conceito de voz profética na sua essência mais pura. A atitude de Jesus é um protesto veemente contra estruturas injustas. A aplicação social clara aqui é que a sociedade, e especificamente a igreja, é chamada a ter uma voz profética. A indignação diante da opressão, seja ela a corrupção de agentes do Estado, a exploração do trabalhador, ou o uso de discursos morais e sagrados para manipular e arrancar os últimos centavos de populações carentes, não é apenas um direito, é um dever ético. Denunciar sistemas que oprimem. O conhecimento não pode ser apenas um acúmulo de dados. Ele precisa se traduzir na coragem de apontar o dedo para os sistemas e perguntar quem está lucrando com essa desigualdade. A diferença entre caridade e justiça é brutal. A caridade ajuda o sujeito que foi esmagado pela engrenagem. A justiça exige saber quem ligou a máquina e por que ela continua funcionando. Mas vamos ser realistas, mexer com a máquina sempre cobra um preço. Com certeza. Bater de frente com a elite econômica e estrutural nunca termina com pedido de desculpas. O texto menciona que os discípulos assistiram à cena e lembraram do Salmo 69. O zelo da tua casa me consumirá. Essa palavra consumirá tem um peso sombrio, não tem? Um peso imenso e profético. O sistema tolera uma infinidade de coisas. Tolera debates filosóficos intermináveis, tolera dissidências menores. Tolera até escândalos morais, desde que sejam mantidos nos bastidores. Mas o sistema reage com letalidade absoluta quando o fluxo do dinheiro é ameaçado e a hipocrisia de quem está no topo é exposta. Os registros deixam claro que, ao expor a corrupção do cartel do templo publicamente, atingindo o bolso da família de Anás, pavimentou-se a estrada rápida e direta para perseguição e morte. A elite não demonstrou o menor traço de remorso. A resposta imediata deles não foi refletir sobre os próprios erros. Foi exigir credenciais. Exatamente. Em vez de olharem para o estrago que estavam causando e reconhecerem a corrupção exposta, as autoridades cercam o protagonista da cena e cobram os papéis. Com que autoridade você faz isso? Que sinal você nos mostra? É a resposta clássica do burocrata encurralado. Tentar desqualificar quem faz a denúncia, exigindo um crachá de autoridade. E a resposta que eles recebem deve ter soado como um enigma completamente absurdo naquele momento. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E a reação ofendida das lideranças revela a miopia profunda em que viviam. Os líderes judeus retrucam quase rindo da impossibilidade. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu o levantarás em 3 dias. Para colocar isso em contexto, a reforma do templo iniciada por Herodes o Grande foi uma obra monumental, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Começou por volta de 20 a.C. E, de fato, ainda estava em construção naquela época. Só seria concluída décadas mais tarde. Eram pedras gigantescas de mármore branco. Placas de ouro maciço que cegavam quem olhasse diretamente sobre o sol. A elite olhava para aquela estrutura monumental e via poder político. Via a solidez da sua própria riqueza e status. Eles estavam focados nos tijolos, nas pedras. Eram incapazes de conceber qualquer coisa fora do plano físico. Eles estavam apaixonados pelo mármore e pela conta bancária que aquele prédio gerava. Mas a ironia profunda do texto é que a resposta não tinha absolutamente nada a ver com a alvenaria. O foco já não era mais o prédio de Herodes. E isso levanta uma questão importante, porque o relato esclarece que a resposta referia-se ao santuário do próprio corpo. A mudança de paradigma. A purificação física apontava para uma substituição teológica imensa. O sistema religioso antigo, com seus sacrifícios intermináveis, seu monopólio e sua geografia restrita, estava com os dias contados. O verdadeiro local de adoração e encontro com o divino
deixaria de ser um prédio controlado por uma elite corrupta e passaria a ser a própria pessoa que se sacrificaria por todos. É a quebra definitiva do monopólio. Se o verdadeiro local de adoração deixa de ser um prédio fixo que exige viagens longas e taxas extorsivas e passa a ser uma conexão direta, gratuita e universal, a elite perde todo o poder de barganha. É a democratização radical do acesso. Não haveria mais cambistas no meio do caminho decidindo quem tem moeda limpa ou suja para falar com o sagrado. Isso devolve a dignidade ao peregrino e arranca o controle das mãos da instituição corrupta. No fim das contas, a mensagem é que nenhuma estrutura, por mais antiga, sagrada ou imponente que pareça, tem o direito de existir se a sua manutenção depende de oprimir, explorar e excluir o ser humano. Uma espiritualidade é um modelo de gestão que fecha os olhos para o sofrimento que ele mesmo gera perdeu completamente a sua legitimidade. Caminhando para a síntese final da nossa análise, o que fica nítido ao juntar todas essas peças é que a limpeza do templo foi muito mais do que um ato de reverência religiosa sobre regras de silêncio. Foi uma operação de desmonte. Foi um ataque direto a um sistema de exploração, uma defesa feroz do acesso de todos, incluindo estrangeiros e pobres, ao que é sagrado. E o modelo de ação contra estruturas corruptas. E o grande desafio é não deixar que isso seja apenas uma reflexão sobre história antiga. Esse nível de compreensão nos desafia hoje. Mesma lente que expôs as mesas de câmbio no primeiro século precisa ser usada para olhar as nossas estruturas atuais. Seja no funcionamento de políticas governamentais ou econômicas que normalizam a exploração e perpetuam a pobreza, ou até mesmo em instituições que operam com dinâmicas de exclusão e controle financeiro, o conhecimento não serve apenas para ser acumulado, mas para gerar senso crítico. É preciso identificar onde o lucro e a conveniência estão disfarçando a opressão e a exclusão social. É parar de focar apenas no curativo e começar a questionar a ferramenta que está causando a ferida.